Sejam bem-vindos ao Panorama de Biase. Hoje temos como convidado uma pessoa muito especial, com uma história fantástica para contar para vocês, a minha amiga Luciana Miller. Luciana Miller, seja bem-vinda. E eu quero, antes de começar a falar de você, por favor, se apresente. Sou uma mulher muito interessada em pessoas, em conversas, mas eu sou editora, escritora, sou empresária, assim como você disse mesmo, e sou apaixonada pelos livros e por pessoas. A Luciene, ela é empresária, dona da Format Editora. Isso. E a Format Editora, desde 2003, É desde 2003. né? Março de 2013. Exatamente. Está Né? no KINAI lá na livro, junta lá, comercial. está no seu livro também. Sim. E ela também é autora do livro Colo Invisível. Isso. E de falar um pouco dele aqui, sobre a história da Luciene. Para vocês que não conhecem a Luciene tem vários, né, programas já em podcast, entrevistas impressionantes sobre a história da vida dela, que a gente vai abordar aqui hoje também com vocês, porque é uma história impactante, lição de vida e muitos ensinamentos que a gente vai ter aqui hoje. E, Luciene, para você chegar onde você chegou, né, Luciene, como empresária, escritora, conte um pouquinho da sua infância, como começou tudo aquilo que você passou, principalmente entre os 4 anos e 11 anos de idade. Sim, bem forte mesmo, tem bastante material já a respeito, inclusive o Colo Invisível é um livro que aborda toda essa história e muito além dela, né, que é o que a gente pretende abordar aqui hoje, mas eu não tenho como começar a falar sem falar dessa origem, né? Eu sou filha de um português e de uma mulher descendente de italianos, a Leonora e o Toninho, e minha mãe, ela morreu ainda quando eu era bem novinha, né? Morreu, eu tinha só 2 anos e meio. Meu pai se casou de novo e a partir dos meus 4 anos e meio, eu fujo de casa por conta de uma violência no meu lar muito forte, né? Minha madrasta, ela me machucou muito, me violentou muito. Tem uma história toda por trás, né, que representa, inclusive, essa violência em São Paulo, na zona norte de São Paulo, exatamente, na Vila Maria Alta. Uhum. A Vila Maria Alta é uma região, inclusive, que foi fundada por portugueses, né? Sim. E é muito interessante isso, porque até hoje, quando passo por lá, eu vejo toda essa realidade desde a época que eu frequentava aquilo. E hoje eu não vivo mais lá, mas justamente porque essa história me marcou de uma forma absurda, porque eu fujo de casa por conta dessa violência. Uhum. E essa família que não oferecia essa segurança e supervisão para uma criança ainda tão menina, também não percebeu essa fuga como algo ruim, né? Acho que eles não estavam aptos mais para... A sanidade mental não estava mais aceitável e eles permitiram que eu permanecesse em situação de rua ali, né? E a gente imagina, né, dentro da nossa simplicidade como pessoa, às vezes, que esse tipo de situação só acontece em pobreza. Exatamente. E de verdade não é o que acontece. E muitas vezes é uma situação de família desestruturada, porque pelo começo da história que conta no seu livro, a sua família, de pai origem portuguesa, mãe origem italiana, tinha tudo para florescer de uma maneira natural. Sim. Né? A gente fala a família doriana, como tinha antigamente, né? Uhum. O pessoal falava que a família de crescimento, de repente teve uma ruptura, foi o falecimento da sua mãe. Sim. E a dificuldade do seu pai de lidar com essa perda. É um luto prolongado, que atingiu a saúde mental dele. E aí, com base nisso, fez escolhas ruins que acabaram impactando na sua infância e na sua saída. E você tinha quantos anos? 4 anos e que meio. Você saiu minha de madrasta casa. virou a frigideira de óleo quente nas Sim, minhas costas. Foi. E aí ela me marcou profundamente, né? Fisicamente, psicologicamente. Foi uma violência extrema, ao ponto de eu fugir, não olhar para trás mesmo. Você não tinha um ambiente em casa, até porque, como falou, são escolhas que acabaram acontecendo, que te empurraram para essa realidade. E aí, Luciene, a gente falou, mas foi para a rua como? Ia e voltava, ia dormir à noite em casa. Tão pequena, né? Tão pequena, uma menina, né, em São Paulo. É uma cidade que a gente fala que o seu livro chama Colo Invisível, mas São Paulo fala que todo mundo é invisível. Que todo mundo, milhares de pessoas, mas ninguém vê ninguém na realidade. É verdade. Né? É uma cidade invisível, tudo é comum em São Paulo. São 7 anos, né, que você teve que conviver num ambiente hostil, que é a rua, sem proteção, sem nada. Fala um pouco dos seus desafios e
o que um pouco que você aprendeu com seu pai um pouco ao longo do tempo te ajudou também nesse processo de sobrevivência, essa selva de pedra que é São Paulo, né? Você está mexendo, né, num cantinho que você falou do meu papai, né? E eu tô bem assim sensível nos últimos dias, com uma saudade dele. Ele precisava de uma ajuda, assim como tantas pessoas precisam quando estão adoecidas, porque não sangra, como muitos especialistas falam, né? Uma Sim, dor da saúde mental é uma dor de abatimento que não transparece às vezes. E ele também não teve um diagnóstico. A partir disso, os meus desafios foram diversos, tanto dentro de casa, na minha convivência só com ele, logo após porque assim, meu pai entregou o bebê para adoção. sim, Aí o meu outro irmão saiu de casa. Minha irmã engravidou aos 12 anos. Então imagina a disfuncionalidade mesmo sim, dessa família. Imagina uma família muito avessa ao que se espera desse essa estrutura conceito de normal, família. E eu era uma menina de 2 anos e meio à época da morte dela. Quando eu completo 4 anos e meio, que é quando eu fujo, vem na sequência do meu pai se casar novamente. sim, E essa mulher, uma mulher muito violentada a vida inteira, repassou num ciclo de violência essa dor para mim. Tanto psicologicamente, por exploração, várias coisas que aconteceram antes, e depois desse dia fatídico que de virar a frigideira de óleo quente de propósito. sim. A partir daí já é um desafio, como conviver naquele espaço. E assim, eu não pensei muito e nem me acho heroína por isso, porque eu fugi de dor e de medo. Né? E aí nessa fuga você ficou todo esse tempo convivendo na rua. Eventualmente você ia para casa do seu pai. Então, as minhas memórias, eu sei que às vezes eu voltava, mesmo porque a casa do meu pai era um terreno imenso. E assim, a casa era centralizada, Luciano, em volta dela toda de horta. Né? A agro, assim, tudo plantado. Então tinha plantação de uva, de banana, de milho, de laranja, era grande. E na Vila Maria era comum esses terrenos grandes que ocupavam parte da frente numa rua e descia para as ruas abaixo. E o meu terreno, a minha casa era bem extensa. Perfeito. Então, às vezes, eu acessava assim, sem ninguém ligar, e eu entrava para procurar. Eu até escrevo no livro, né? Eu procurava a aliança da minha mãe no terreno. Coisa de criança mesmo, né? De imaginação. E aí, como é que você conseguiu sobreviver um pouco? Porque você dormia na rua. Me conta um pouco como é que você fazia para se alimentar, como é que você fazia para se esconder do perigo? Qual foi essa estratégia de sobrevivência, de guerra? De início, estratégia nenhuma, né? Só sobrevivência mesmo. Instinto, na verdade, instinto ou mesmo. Bichinho, instinto. Assim, era assustador, e ainda é de lembrar, assim, e muitas vezes pedindo ajuda, mas muitas vezes com ajuda negada. E aí me escondendo em lugares que pudessem me proteger fisicamente. Marquises, né? Muros, às vezes quintais das coisas, e fui crescendo assim, me alimentando. Assim, você sabe que eu me alimentei muito pouco na infância. Sim. Era uma menina que crescia esse período todo que você falou, desnutrida. Certo. E a partir disso era mexendo no lixo mesmo. Era pedindo comida nas padarias e nas portas de supermercado, pedindo para as pessoas que passavam por mim para entregar alguma coisa e torcendo para as crianças jogarem no chão que não queriam comer para eu comer. Foi assim. Mas esse intervalo falando de 4 a 11 anos. Dos 4 anos e meio, mais ou menos, até o resgate. Quando eu fui resgatada, eu tinha 11 anos de idade. Muito tempo. Eu digo uma coisa, aí indo um pouquinho bem para frente, das suas grandes características ou paixão é o livro, é a leitura. É assim. E você fala no seu livro que seu pai se preocupou muito com sua alfabetização. Logo de começo. Como isso te ajudou na vida? Meu pai era muito culto. E como é que o livro entrou na sua vida? Ele falava mais que uma língua. Meu pai tinha mais de 50 anos na época, era um homem já bem maduro. Ele se casou já depois dos 50 anos dele. Então, quando eu nasci, ele era bem mais velho do que o comum para uma bebê, né, para uma pequenininha. E ele era muito culto, muito. E assim, então ele repassava os conhecimentos dele da maneira que ele podia. Mas as minhas memórias com meu pai são memórias de quando eu convivi com ele já era completamente maluco. Sim, sim. Então era totalmente alcoolizado, totalmente embriagado, mas divertido. Eu acho que o pouco que eu me recordo dele era um cara completamente doido, falando nada com nada, e eu achando muito legal, e fui assimilando parte disso. Mas ele não me alfabetizou, ele ensinou, eu costumo dizer e explicar muito bem a diferença. Ele me ensinava a desenhar a letra cursiva dele.
E aí eu aprendi, inclusive, a assinatura dele, pequenininha. Quando eu fujo de casa aos 4 anos e meio, eu não volto mais para casa, também não tinha mais acesso a nada dessa questão de alfabetização. Com 7, 8 anos, mais ou menos, eu descubro uma biblioteca pública no meio do bairro. E aí, por medo de tudo que acontecia com uma menina em situação de rua, eu pulava os muros e sempre era jogada de volta. Aí eu pulei num muro que era um equipamento público, não tinha guarda patrimonial, não tinha nada, e ninguém me expulsou. E aí eu fui descobrindo com o tempo que era uma biblioteca. Para mim era só uma casa grande, limpa, assim, e que eu não tinha acesso internamente, só ao jardim, ao muro de proteção e o jardim. Depois, com o tempo, ingressei nesse lugar. E aí os livros se tornam tudo o que eu sou, né? Porque a biblioteca mudou tudo. E aí, quando você teve acesso aos livros naquela biblioteca, você começou a folhear. Como é que foi esse primeiro contato com os livros? Eu ainda era muito menina, não sabia nada. O primeiro contato foi da pessoa bibliotecária, que era a dona Ursulina, que era responsável pela biblioteca, fazer contação de histórias. E aí o meu acesso não era a leitura do livro, era ouvir as histórias. Ela reunia crianças, e as crianças do bairro, que iam com suas famílias, e eu, Lu, era uma criança de rua que não fui impedida de estar no mesmo ambiente. E aí ela fazia essa contação. A partir disso, eu fui me interessando por aquele lugar, para um lugar de acolhimento e um lugar seguro, onde ninguém me acessava. Porque a rua era muito terrível, não dá nem para descrever. Eu tento descrever num livro, mas não é possível de descrever. E a partir disso eu fui me encantando e aí fui alfabetizada por elas, pelas pessoas dentro da biblioteca. Sim, mas aquilo que teu pai te ensinou de letra curta te ajudou servia muito. Já para de cara eu fazer na lista de presença o meu nome. Perfeito. Nossa, e essa é interessante a história da biblioteca. Eu havia entendido que, de certa forma, que teu pai te ajudou na questão de aprender a ler, na verdade foi a bibliotecária. Com certeza. Que te ajudou. E eu sou Você ficou uma quanto menina... tempo frequentando? Você veio dos 7 anos até os 11, dos últimos 4 anos de rua. O tempo todo, dentro da biblioteca, saía também, ia pra rua, andava os bairros todos da Zona Norte, voltava. Mas eu não era só o livro, meu amigo, né? Eu fazia aula de música, aula de arte. Você fazia aonde? Dentro da biblioteca. A biblioteca tem uma programação muito rica, viva. Então era arte, era música, era teatro. E ninguém ali sabia de onde você era. Vou te dizer, infelizmente hoje isso seria um pouco diferente, porque hoje a gente trabalha muito a rede de proteção e trabalha mesmo toda a questão da criança como sujeito de direito, não é? Sim. Eu estava nos anos 80 o ECA nem existia ainda. Exatamente. E a Constituição estava ali, sendo promulgado o artigo 227, tão famoso, né? De criança como prioridade absoluta, estava sendo estabelecido. Se até hoje ele não é aplicado devidamente, imagina quando eu estava na rua. E quando é aplicado é cheio de falhas, às vezes. Falha, uma rede falha. Na minha história falhou todo mundo. O Estado falhou, a sociedade falhou, a família estendida falhou, todo mundo falhou. E até hoje falha. Eu me deparo, eu trabalho hoje nas redes de proteção, capacito as pessoas, desde um conselheiro tutelar ao juiz, desembargador, estou falando com todo mundo e para abrir os olhos, porque a mesma legislação estabelecida há mais de 30 anos, histórias como a minha se repetem. Veja só, você tinha tudo para dar errado. Concorda comigo? O ambiente que eu falo, o ambiente. E aí traz uma coisa para mim que eu vejo hoje no mundo empresarial que é muito importante, trazendo isso um pouco o mundo empresarial para as pessoas, não só empresas, pessoas em posição de liderança. Uma coisa que me chamou a atenção no teu livro é que a gente chama aqui, são em inglês os backbones, né? Aquilo que nos sustenta, a nossa estrutura. E primeiro você sempre foi considerado uma pessoa inteligente para as pessoas ali que conviviam com você, seja na rua, seja na biblioteca, seja depois das suas tias que te acolheram quando você tinha 11 de idade. Mas uma coisa que chamou muita atenção foi, primeiro, coisa que seria posicionamento, ou seja, valor não se negocia. E você sabia desde cedo o que era certo e o que era errado, apesar no sentido até de proteção. Você sabia que prostituição era errada, que droga errada, e você sempre fugiu literalmente de situações enquanto pessoas à sua volta acabavam sucumbindo por falta de opção. Exatamente. Por quê? Eu sou medrosa. Eu sou muito, muito medrosa. Então eu já sabia questões de exploração, por exemplo, eu ainda menina, que aquilo não era certo, desde dentro de casa. E aí eu também fugi dessas coisas. Na rua, mais ainda. Então eu fugia muito, muito, sabia que aquilo não era aceitável, eu não gostava. A partir disso,
as questões voltadas a qualquer aditivo que pudesse me tirar da realidade, eu já vivia com fome, eu já vivia no mundo da imaginação. Sim. Já era uma desnutrição absoluta. E eu via as pessoas desconectadas na rua. E assim, quando eu observava aquilo, eu via que não era adequado. Então, o medo me impedia. Não é porque eu também sabia o que eu estava escolhendo, não. Não, e é interessante... E me impediu até hoje, né? E até hoje, o testemunho que você dá de você sentir mal de ver as meninas, crianças sendo maquiadas, preparadas. Até eu, antes de fugir de casa, minha madrasta... Porque minha madrasta era uma mulher explorada. Sim, sim. Meu pai conheceu ele numa situação. De casa, isso, né? E a trouxe para casa. Infelizmente, naquela época... Eu não estava sozinha como menina dentro daquela casa. Ela também trouxe 2 meninas para morarem com a gente. Isso é um problema bem sério, porque nós 3 chamávamos mais atenção do que ela e as amigas. E o meu pai desconectado fingia que estava dormindo. Sim. Então, bêbado, voltava do trabalho, não estava nem aí. Então, ela... Porque assim, eu sempre falo que essa mulher tinha tudo para ter a família. O cara não entregou também. Exatamente. Aí o que ela fez o que ela estava acostumada. Exatamente. E aí, é uma mulher que eu perdoo? Sim. Eu acho legal e certo fazer isso? Jamais. Eu passo pano para ela? Não. Ele também foi negligente, apesar da saúde mental abalada. Me impactou muito. Lógico. Me afetou e eu nem sei o que me traz, sabe, aqui, mas faz parte dessas escolhas que você mencionou. Eu acho legal você falar isso, a gente vai voltar nisso mais para frente, mas quando você revisita os documentos do livro, sim. a dificuldade que você teve de entrar em contato e a conversa que você teve com seu pai que não te reconhecia mais, a questão do Alzheimer. Exatamente. E aí a gente vai voltar, porque isso é uma coisa interessante, que você viu que para mim faz parte também dos valores de pessoas líderes ou pessoas com iniciativa, seja no mundo empresarial, no ambiente social, que para mim são características que constroem alguém. E uma delas que eu vejo é coragem, porque é muito difícil uma criança com 4 anos e meio criar coragem para o mundo afora. Muitas vezes a pessoa fica naquele mundo com medo do que tem lá fora. Eu sou uma exceção, mas não pelo heroísmo, né? Por sorte. Não, e uma coisa que me impressionou também na história é que a sua adaptação às mudanças. Porque você saiu de tudo bem, num ambiente hostil, mas era uma casa, tinha um teto. Você saiu para uma rua, sem teto, passando fome, chuva, e você teve uma adaptação ao ambiente extremamente hostil. Não canso de dizer que é hostil, porque lendo o livro, ouvindo a sua história... Tem detalhes, né? Detalhes muito fortes ali, né? Que a gente só escuta falar e você viveu aquilo. E a segunda coisa é a adaptação a mudanças. Como você saiu da questão de mudar e também quando você retorna à casa das suas tias. Porque me impressionava assim, você foi para a rua, não tinha noção de tempo, espaço, noção de dias da semana. E quando você é acolhido para suas tias, você vai para uma realidade doméstica, vamos falar assim, uma hora para dormir, hora para tomar banho, hora para comer, e aquilo também para você, me perdoe a comparação, é como você tirar uma pessoa no ambiente selvagem e trazer para um ambiente civilizado urbano. Eu sempre falo que elas me domesticaram. Então, eu não sei se eu poderia usar essa expressão, mas a sua resistência até ao banho. Ideia, já resistência ao banho, falei, nossa. A galera da época achava que precisava me exorcizar, né? Porque eu via da onde, né? Até hoje eu tenho carimbão nas costas, né? De menina de rua. Não, arredia. É que eu tomei banho hoje. Porque você estava arredia, o seu medo estava ali dentro. Até hoje, eu tenho uma autodefesa absurda. Né? Tem que ter. Porque, assim, as tias, quando elas me resgataram da rua, elas precisavam me colocar numa posição de criança aceitável para a sociedade. E banho, sem chance de fazer isso com alguém que... Foi super violento o meu primeiro banho. Eu odeio tomar banho até hoje por causa disso. Aquele relaxamento lindo de skincare, eu tô aprendendo agora, com quase 50 anos. Por quê? Porque me impedia isso. E assim, elas tinham a cobrança própria delas, são maravilhosas as tias, mas tem a cobrança de quem dizia que elas erraram. Porque as pessoas, ao invés de falar assim, nossa, que legal, você tirou uma menina de 11 anos da rua, parabéns. Né? Não, eu vou falar para o quê para você? Você tá maluco? Exatamente. Foi o que elas ouviram. Você tá maluca? Como vocês fizeram isso? Ela vai fazer tudo de errado, ela vai roubar tudo que tem dentro da sua casa. Exatamente. Foi a primeira coisa que disseram. A desconfiança é sempre muito grande. O primeiro almoço italiano, né? Sim. Macarronada, eu comi com a mão. Você tinha que ver o pessoal falando de mim durante o almoço. Mas imagina, né? Uma coisa que... Me chamaram de bicho mesmo. Eu falei, esse bicho não sabe comer. Mas olha, imagina, porque você tá... A idade que você ficou... na rua, é uma idade de desenvolvimento cognitivo muito forte.
uma criança dos 4 aos A 11. sorte é que eu fiquei dentro de uma biblioteca pública. Exatamente, senão você não Isso saberia faz ler e escrever. diferença, É isso que eu ia exatamente. chegar. É. Porque você teve ali uma oportunidade divina, na minha opinião. Eu também acho. De você ter acesso à Não tenho a menor literatura dúvida. num período que as crianças estão sendo alfabetizadas. Que é uma coisa de sorte. Eu fui muito além, porque o acervo inteiro estava Sim. disponível. Eu fui muito, e vou muito além sempre, sou curiosíssima. Daqui a pouco eu aprendo tudo sobre auditoria. Sim. Eu sou maluca. Não, E criança eu era assim. Self-learning, né? Que é o autoaprendizado, né? É. Que eu acho impressionante. E ali que eu trago um pouco dessas qualidades, que são coisas impressionantes. Né? Imagine, a gente, quando você falou que não tinha noção de dia e horário, e ouvindo, né, o teu livro, eu falei, gente, é uma coisa que é tão natural para o ser humano que a gente aprende biologicamente quase, né? Porque a gente é estruturado pela família. Você tem hora de tomar banho, almoçar, jantar, hora de ir para a escola. E o carinho, né? E não o sei carinho, se você tem filhos, lógico, né? né? Esses dias eu comentei. Elas não me deram banho com Patinho, com Johnson. Não. Toma banho, hein, menina? Toma banho. Vamos, toma banho. Porque você precisa tirar esse piolho, você precisa estar limpa. E assim, eu não achava isso importante. Eu passei anos sem tomar banho e isso, pra mim, me formou. O que incomoda é você, que você estava incomodado, os outros estavam incomodados, a mim não estava. E aí que eu falo da adaptação, a sua realidade de rua, transformando-se, a partir do momento que, para mim, que eu entendi no livro, seria seu ponto de virada, foi o acolhimento das suas tias. Maravilhosa, sem apesar da dificuldade delas, porque elas também não tinham filhos. Não, elas são um aprendizado. Eu sou a filha que elas têm. Então, elas são mas elas todo mundo acolheram meu irmão também. seu irmão, ele também é um pouco filho delas, assim como eu sou um pouco filha. E as tias são fantásticas. Eu brinco assim que foi uma violência, tudo, mas as tias não tinham uma orientação. Ninguém tem até hoje. Não. Eu hoje faço. Hoje eu capacito pessoas que atuam em acolhimento de pessoas em situação de rua. E a primeira coisa que eu falo é que vocês têm que tomar muito cuidado para lidar com uma pessoa que está há tanto tempo desconectada. Sim, da realidade. Porque é outro mundo. É outro mundo. Eu sempre falo, não é nem o céu nem o inferno, é o meio. Sim. E assim, muito mais próximo do inferno. Lógico. E aí, como mostrar como apresentar isso para o outro? Você precisa reconhecer. E não só quem está em situação de rua, às vezes você quer impor uma situação para o outro, que aí é onde você fala da liderança e tudo, exatamente. Você não enxerga o outro, você não percebe o outro. A minha fala está muito mais assim, ligada eu sempre, desde criança, observei muito as coisas. Sou muito observadora. Sim. E aí, hoje em dia também, é lidar com as outras pessoas e valorizar a história delas. E você tem uma passagem que, em cima disso, até que foi uma grande desconfiança que as pessoas próximas, suas tias, tinham de você furtar coisas, mas, na verdade, você levava para as pessoas de rua que você conhecia. E essa preocupação com o outro, que você tem de observar a dor do outro, falou, pera lá, além de mim tem mais gente sofrendo. Só tem. Né? Até hoje eu penso assim. Mas assim, eu acho que líderes têm que pensar assim. Porque quando a gente vai tomar uma decisão, Luciane, o impacto, às vezes a pessoa se coloca somente ela na realidade dela. Ela não se pergunta o que vai causar na vida de outras pessoas. Eu falo dentro da organização. A gente tem uma empresa aqui com 160 pessoas, tudo tem que ser muito bem pensado. Porque aquilo que você vê como, de repente, uma necessidade que você acha que a pessoa tem, e não é. E não é. Às vezes você vê uma pessoa entrando um pouquinho para o meio empresarial, a pessoa às vezes não está produzindo bem, ou às vezes ela está com problema, ou você acha que não, sua organização, ela não está bem porque não está feliz onde trabalha. E não é. Às vezes são coisas dentro de casa. Isso é cada vez pior hoje em dia, né, Exatamente. Luciano? Hoje com a tecnologia, com o celular, as pessoas estão o tempo todo mais envolvidas para si. Sim. E também tem muita divulgação e propagação de você tem que olhar para você primeiro, você tem que olhar para você primeiro. E as pessoas percebem isso cada vez mais, e aí. Só que não adianta nada olhar para si e não poder oferecer para o outro, eu falo. Exatamente. Eu chamo isso de colo, por isso que é colo invisível. Mas a partir do momento que você fala isso, é importante esclarecer que ninguém tem mais tempo de entender o outro, de olhar para o outro. Quando você percebe e você compreende, você lidera melhor. E também o outro também precisa lembrar que tem um compromisso com a empresa. Exatamente. Entende? Não é só, eu não falo só de um acolhimento de cima para baixo, não. Eu, na rua, aprendi que eu não sou acima nem abaixo de ninguém, eu sou igual a você. Exatamente. E na rua eu já percebia isso, então na rua eu já chamava atenção também nesse sentido. E quando eu fui trabalhar, quando eu fui oferecer meu trabalho, depois de sair de situação de rua, depois das tias acolherem, eu sempre tive essa visão e tenho até hoje. Uma visão de que se eu me comprometi, eu preciso entregar.
E assim, se eu não sei, eu vou procurar aprender. E vou trocar, né? Ter a humildade de escutar. E é impressionante que esse ambiente que você viveu, que você teve contato tanto com a rua, tanto com os livros e com as pessoas, com as mudanças, para mim também dá uma percepção que te dá uma criatividade muito grande. Eu falo, você conta uma passagem que você fala, quando você ia pedir alimento, você falava que era para a escola. Era exatamente, que era aprenda. Era aprenda para a escola. Porque eu pedia as coisas e eu não ganhava. Exatamente. Eu só ganhava água, eu nunca ganhava nada. Sim. Para falar que não, tinha uma moça que ela era cobradora de ônibus, e eu ficava no ponto, ela jogava sapato para mim, coisas para mim, quando o ônibus passava. E assim, eu sempre descalça, pegava e dava para as pessoas, né? Assim, não gostava muito de usar sapato, mas era muito sapato que ela dava, era interessante isso. Não, e tinha São Cosme e Damião também. Não, aí ó, festa de São Cosme e Damião, festa de Dia das Crianças, era o único dia que eu tinha festa. Exatamente. E era um lugar para eu entrar e ganhar doce. Entendeu? Exatamente. Boneca pelada, bola para furar, eu escrevo isso no exatamente. Livro. Não, isso remete, para mim, à criatividade. Porque assim... Isso é sobrevivência, amigão. Então, eu sei, mas o que é? Ela alimenta, porque... No momento que você tem uma barreira disponível, o que vem? Eu vi as crianças pedindo e ganhando. Eu ganhava sabonete. Sim. Eu dava, o que eu vou fazer com sabonete? Exatamente. Eles queriam que eu tomasse banho. Eu percebi só depois. Acho que se toma de banho. Exatamente. Queriam me dar uma mangueirada, né? Porque quando você fala do alimento e fala aprenda, quem que imaginava, né? Pô, muitas vezes eu ouvia a criança pedir. Então, e quando você... A oportunidade de você... Eu nem sabia o que era aproveitar as oportunidades para sobreviver e... Isso eu acho né, que as dificuldades que modam as pessoas. E você, a sua, é uma coisa impressionante. Quantas pessoas, a maioria acaba desistindo, sucumbindo diante da realidade tão dura que você passou. E uma coisa que também é muito legal, porque dentro dessa sua experiência tão dura de vida, aquilo que você foi aprendendo, foi construindo uma coisa muito forte em você, que foi capaz de você permitir que você transmitisse algo de bom para outras pessoas. Que foi, o que você construiu para mim que é muito forte? O amor pela literatura e a capacidade de escrever, que ainda para mim eu acho que foi, para mim, na minha visão, tá? Quem sou eu, Luciene? Mas eu estou fazendo uma ligação, aquela letra cursiva que te trouxe, talvez o livro te lembrasse aquele momento que você teve com seu pai lá atrás, foi trazendo aquela lembrança. E aí você utilizou esse aprendizado para que suas tias aprenderem a ler. Das duas só uma, né? Aprendeu. A outra, uma não Exatamente. Quis. Mas o que foi importante isso? Você não guardou para você o que você tinha de trunfo na sua mão, o pouco que você tinha, você transferiu para alguém. E é uma coisa que eu falo que é intangível, porque não é bem, não é valor. É uma coisa que ela fez bem para ela pro resto da vida dela. Eu sempre né? gostei de dar atenção às pessoas, porque Sim. eu não tive. Eu sempre gostei de entender o que aconteceu comigo e fazer algo para que não se repita. Eu entendo os direitos violados, eu quis aprender e pesquisar desde menina, quando eu descobri, porque dentro da biblioteca eu fui descobrindo outras histórias, e lendo filosofia eu fui refletindo, e história eu fui entendendo outras coisas, e eu fui vendo até entender que aquilo onde eu estava não era correto. Diga uma coisa, você falou, né, lendo filosofia, você escolhia, a bibliotecária falou, lê esse livro, ela te indicava. Você escolhia. É porque assim, hoje em dia as bibliotecas, elas têm um acervo super diverso. Sim, naquela época era mais limitado. Restrito, tá. E assim, felizmente, tínhamos grandes obras. Então, eu adorava Shakespeare, eu adorava Machado de Assis, adoro. E aí eu ficava ali naquele mergulho e querendo entender, e eu forçava tentando achar a baleia lá dentro, né, que nem dizem, e ficava olhando e descobrindo coisas, e um livro melhor que o outro, era o meu mundo, porque eu precisava estar conectada a algo bom. E eu sou encantada por livros, Luciano. Eu não respiro sem tê-los por perto. Não, eu acho fantástico, isso, até colocando isso para a nossa audiência, porque hoje... Leiam, né? Leiam, né? Porque hoje a gente é muito focado em telas, em curto prazo. Eu me policio muito, às vezes eu sou muito de ler notícias, coisas rápidas, a gente tem que parar um tempo da nossa vida, seja digital, seja em papel, aquele tempo de 2 horas por dia para ler alguma coisa. 2 até que é bastante, né, pro povo, não para não. Não para, mas eu falo, leia 10 páginas. Isso. Você falou de notícias. Eu descobri as notícias pelas assinaturas dos jornais da biblioteca. Sim. Revistas, né, impressas e os jornais.
Isso é legal ler também. É Sim. descobrir o que você gosta de ler. Exatamente. Gosta de culinária, leia sobre culinária. Gosta de relato de viagem? Vai viajar, procura ler a respeito. E assim, eu sou mais profunda no sentido de é diferente? Não, literatura é literatura. Sim. Mas eu fui formada numa biblioteca pública onde tudo era voltado à literatura. Não, né? Eu falo que você teve acesso a muita coisa que muitos alunos hoje em dia não têm. E nem querem. E nem querem ter. Alguém sabe o que é uma biblioteca, né? Ninguém não. quer. O que é isso? Que palavra é essa? As escolas devem ter, biblioteca não tem. Não tem investimento. Olha, as pessoas não levam as famílias, as crianças para as bibliotecas. Aí quer que elas ficam vivas, quando elas não eu era sobrevivem. adolescente, né, quando estava no ginásio, no colégio, a gente ia de bicicleta para as bibliotecas para fazer pesquisa de escola. Porque era a única forma de descobrir. As Barças eram muito caras, poucas famílias tinham dinheiro de comprar uma enciclopédia como Barça, por exemplo. Então a gente ia para as bibliotecas e fazia pesquisa de escola com os colegas, e fazia mesmo. Hoje em dia está aqui, ó. IA nem me fala. IA é uma grande oportunidade e um grande risco para a humanidade, na minha opinião. Com certeza. Né? Você tem os dois lados, assim, que eu falo que... Mas você acha que o offline vai oferecer grandes chances para as pessoas acessarem espaços assim? Sim. Eu sou uma pessoa que vou sempre incentivar, estimular para que pessoas levem as crianças, para que formem uma geração que se apaixone pelos livros ilustrados, contato, com papel, e filosofia, como eu falei, né? Tantas outras coisas. Eu vejo que uma das grandes... Um dia eu conversei, foi uma ideia milionária aqui na DeBiase. Conversei com um sócio meu, principalmente, mas criar um clube do livro na sua organização. Isso, entendeu? De repente começar e deixar livre. Pode colocar esse projeto para frente. Não só livros técnicos, não, são livros porque... Não, literatura mesmo, literatura coloca. Mesmo, porque eu acho que todo mundo, eu falo 2 horas, que é aquela hora que você vai dormir, você vai deitar 1 hora, 1h30, pegar uma coisa com calma, ler com calma, algo que você goste. A gente tem que ler coisas profissionais, temos que estar atualizados todo o tempo. Faz parte da muita exigência. Informação, né? Hoje a gente é assim, bombardeado. Eu falo assim, meu pai, quando meu pai chegava em casa, meu pai é funcionário público por muito tempo, fundou a empresa, né? A foto dele está ali, o pessoal não pode ver. Lindo. Ele faleceu em 2019. Meu pai trabalhou até o último dia que ele estava são. Ele teve um AVC. Ele tem cara de que gostava de ler. Não, muito. Mas ele é muita coisa técnica também. Mas ele assim, a gente via de uma situação em que ele dava esse exemplo um pouco, né, da leitura. E ele era funcionário público, ele vinha às 18 horas em casa, ele trabalhava muito, dava aula na universidade, mas é que ele chegava, terminava o trabalho dele e descansava. Hoje a gente não para. É verdade. Hoje a gente chega em casa, Luciene, e não desliga. Abre um note, quer ver o LinkedIn, quer fazer contato, trocar com informação, baixar o livro na Amazon, ler o que está acontecendo. Olha, esse final de ano aqui para a DeBiase, saindo um pouquinho do tema, foi uma loucura. Está dentro do tema. Que saiu. A gente nem falei, a gente estava querendo abrir o champanhe e o pessoal não deixava, brincando, né? O governo não deixa, tanta mudança que veio. Então, um monte de informação. E às vezes a gente tem que dar uma parada, dar um passo atrás, para aproveitar aquilo, que é aquela calmaria, de ler com calma. E às vezes a gente não para. Eu recomendo o Clube do Livro, vai ser bem legal. Eu tive porque no coletivo vai incentivar. É uma coisa embrionária que acho que as organizações podiam adotar. Incentivar. Apoio. Sem forçar nada. Cada um lê o que gosta. De repente tem alguém como você, eu acho impressionante. Faz essa curadoria, né? Você fazer uma curadoria. Olha só, tá vendo? Né? Luciana, aqui é uma oportunidade que eu estou sendo para você. Por que não? Olha que coisa legal, você trazer nas organizações a possibilidade das pessoas, que é muito comum, né? As DeBiase, empresas muito maiores que a gente, você tem uma variedade de realidades diferentes dentro da organização, pessoas que vêm com realidades diferentes, poder ali ter uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E eu acho que o que você teve, a transmissão que você tem, que você faz, eu usei o exemplo do livro das suas tias, mas que você proporciona hoje com a Formate, acesso a pessoas, escritores, primeiro, né, lançarem suas ideias, seus pensamentos e trazer para as pessoas a oportunidade também de adquirir livros. Eu acho que essa transmissão que você aprendeu, aquilo que te construiu como pessoa, é muito importante, porque às vezes é muito comum a gente ver pessoas de destaque no mundo, pessoas que aprendem, não geram essa transferência de conhecimento, às vezes por uma correria, condição, ou até uma timidez. Muitas vezes, né? Guardam para si o que sabem, não?
Eu gosto muito de descobrir coisas, de aprender, então ser editora é uma oportunidade imensa, porque eu tenho todo dia originais para ler, né, para explorar, além dos livros que quero ler, histórias diversas para publicar, desde a história mesmo de vida de alguém ou um livro técnico. Você fala assim, na sua área, eu lancei a lei de licitação comentada. Sim, sim. Pensa, então são coisas assim que com grandes autores, né? Autores que são servidores de elite, né, na área da legislação. E assim, eu aprendi muito fazendo isso. Então eu faço isso porque eu amo muito o livro e sou remunerada para isso também. Porque é uma empresa, você sabe que tem que sobreviver, né? Não é o livro é sagrado, mas ainda é um comércio, né? Não, eu acho que sim. Eu falo que o lucro é resultado do trabalho bem desenvolvido. Não sou eu que falo. Quem falou isso foi o Luciano Davan. Luciano. Ah, sim. Ele falou isso. Eu acho que as pessoas acham que o lucro é proibido porque você está fazendo um trabalho. Não. E não é, pelo contrário, ele exatamente, de qualidade. Não funciona se não acontecer. Não, você tem que reinvestir naquilo que você está fazendo. E editoras também são, as pessoas pensam que não. Que é ONG, né? Exatamente. Editora é ONG. Não, ainda mais eu também. Por exemplo, eu sou palestrante. Uhum. Eu tenho uma carreira, né? E faço meus trabalhos pro bono, que são gigantescos, né? Sim. Imensos. E as pessoas se confundem tudo. Eu acho que tudo é social. Editora também pensam que é assim, né? E não, você precisa ter um livro, você precisa que ele venda, ele precisa ser um livro, um conteúdo adequado, ele precisa ser bem feito antes de ser lançado, não pular nenhuma etapa. Não dá para fazer de qualquer jeito. Senão tem até o nome da editora, né? Não, sem dúvidas. A partir do momento que tem o selo, tem que ter toda a estrutura. Exatamente. E eu prezo demais, porque eu acho isso o valor inestimável, é o valor do selo da editora. E aí é interessante, aí indo para a empresária, dentro da sua visão, primeiro de qualidade, que eu falei no começo, são valores que não são negociáveis, né? E aí me impressionou também que mesmo você sem ter uma vivência em escolas de negócios, né? Você falou que fez direito, apesar de não exercer, não foi para o mundo exatamente uma escola de administração, de finanças. Eu fiz da FGV. Fez a FGV? Fiz. Eu a parte de... fiz processos gerenciais, não era o curso de administração. Sim. Mas estudei lá. Então, mas você tem uma visão para mim de negócios que é uma coisa que normalmente, eu não sei se seu pai fazia... Seu pai era o quê? Era carpinteiro. Carpinteiro. Meu pai tinha um negócio próprio, era carpinteiro. Ele fazia portas, janelas, telhados, talvez seja empreendedorismo. Empreendedorismo venha daí. Porque quando você viu a área para fazer a gráfica, eu fiquei impressionado como você conseguiu enxergar as máquinas, imaginar as máquinas. Isso que eu vou falar para você é uma coisa muito linda, porque aí quando eu formo a minha família, quando eu me caso, essa criatividade não é minha, é do meu marido. Uhum. E ele é muito empreendedor também, tem uma visão absurda. Então essa visão foi de encontro. De conjunto. Então ela não vem, ela pode vir talvez do papai, alguma coisa, mas isso vem sem dúvidas do Mar. Uma coisa que eu vi no livro, que você e seu marido tem uma coisa que a gente chama, que é muito difícil achar na organização, que são equipes de alta performance. O que seria isso? São equipes Adorei isso! Não, porque existe, né? Eu sei. Tem literaturas que falam que quando você vê uma organização dar muito certo, é que você tem uma equipe de pessoas que sabe exatamente o que a outra está fazendo, e se uma faltar, ela sabe cobrir. Uhum. E são aquelas pessoas que, depois do expediente, têm muita facilidade de ir para um happy hour e falar de várias outras que se relacionarem naturalmente. Então, essa convivência. E eu percebia que o seu marido tinha uma característica, né? Ele é arquiteto, né? Ele fez arquitetura. Criatividade. E as suas características também de você ser bastante... Teórica. Né? Teórica, mas assim, extremamente querer mais e crescer. A gente é maluco, é a palavra. Energética, né? Isso, na verdade, é isso que eu herdei do meu papai. Você é louca. Uhum. E aí juntei com o Mar, que é mais centrado. Sim. E aí os dois, sim, falou tudo. Nós somos... 2 monstros juntos. Exatamente. Porque são 25 anos de casamento e 25 anos trabalhando juntos. Que é raro de dar certo. Sem dúvidas, né? Posso fazer um podcast só explicando como. Olha, mais um assunto. Eu sempre falo isso nas palestras, até o pessoal tá até cansado de ouvir. Eu falo que não tem para quem me devolver, vai ficar comigo até os 100 anos. Mas a facilidade que vocês tiveram de agregar, né, a vida de vocês e para os negócios e complementar. E a gente quebrou, tá? Como todo empreendedor. Sim. Né? Pandemia veio, derrubou rasteira, falta de ética de sociedade. Tem muito isso. Questões voltadas a vender o seu próprio negócio e não precisar, tipo, receber e não receber.
E aí a gente também fica devendo, e aí como qualquer empresário que acham que é muito lindo, que é tudo fácil. Não, e foi um cenário diferente, difícil para todo mundo. Sim, e o aprendizado na prática Exatamente. É muito diferente, né? Não existe os 7 passos como sair na rua e se tornar um empresário de alta performance. Eu falo existe você ir falindo mesmo. E os empresários que a gente traz aqui para um bate-papo, eu falo que existe o Brasil antes da Covid e depois da Covid. Todo mundo aprendeu algo ali. Muito, né? E todo mundo passou por uma dificuldade muito. Empresas e ainda tem impacto até hoje, né? Tá todo mundo aprendendo ainda. Eu falo que foi muito mais fácil a gente adaptar e ir para casa do que depois da Covid adaptar voltar para os escritórios. Verdade. E muitos dos empresários, alguns que passaram por aqui, contaram a história da Luciana, eu quase quebrei, uma empresa extremamente saudável, e a Covid, porque era um cenário novo, que só as pessoas de visão, como você teve, você adquiriu pela sua dificuldade, são capazes de ver. A gente não tem medo, nem eu, nem ele, medo de ver o caminho, de tentar e sair. Eu e o Mar, principalmente, eu acho que isso não é só meu contrário. Tem toda uma história de origem mesmo, toda, né? Eu acabo sendo, inclusive, a cara da editora por ser uma figura pública, eu sou, né? Por ser escritora, speaker, mas sem dúvidas eu não faria sozinha. Mas o que me impressionou antes de você abrir a empresa foi a princípio, como você conseguiu se adaptar ao mundo de trabalho, porque você não chegou, você trabalhou em empresas antes. Com certeza. Você trabalhou na Caixa Econômica. Trabalhei no Grupo Notre Dame Intermédica, gigantesco. Trabalhei na Intermédica e na Interodonto. E a sua inquietude sempre querer melhorar processos, porque você falou uma hora, eu não sei se era na Caixa Econômica, na Intermédica, que você fazia uma atividade que era muito simples, acho que era cobrança, você falou, não, isso está muito simples para mim, eu quero ajudar os processos. Quando eu comecei a trabalhar, o que era muito simples ninguém queria fazer, que era tirar o lixo. Era pegar e tirar o lixo. E eu percebi que aquele lugar precisava disso, eu fazia. Aí depois tirava dos pequenininhos, colocava no grande e tirava o maior. Eu já tinha essa visão que todo mundo chama de intraempreendedorismo, né? Mas na verdade era responsabilidade. Exatamente. Era a vontade de fazer acontecer. É engraçado porque a grande dificuldade, né? A grande qualidade que eu vejo de líderes ou de empresários que sobressaem no mundo corporativo é essa. É enxergar o que está faltando. Não, é o que eu posso fazer, não tem restrição, nem de cargo hierárquico, nada. Tanto que eu vim muito de baixo, lógico, né? Vim do bueiro, literalmente. Sim. E assim, eu posso assumir e posso tentar fazer as coisas, que se eu vou acertar são outros 500, né? Porque eu posso errar, que eu já errei como empreendedora muitas vezes. Mas a gente vai tentando e quebrando a cara e levantando de novo. Eu acredito muito, com a editora a gente acertou bem, porque é exatamente a minha maior paixão. E eu faço com muito amor. A gente precisa mesmo gostar do que faz, né? Descobrir se tem vocação para uma coisa ou não. E a coragem também de sair, se não der certo, sai fora. Saber o momento não certo. Gosta do que faz, descobre outra coisa. Tem um mundo globalizado, tem milhões de coisas para ser feitas. Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia você ganha dinheiro dentro de casa. E até que assim, você tem que encontrar as oportunidades e agarrá-las, né? É aquilo que te move, né? É aquilo que te move. E me chamou a atenção também, eu falo de adaptação, você se adaptou ao ambiente de trabalho. Como você se adaptou às pessoas, os colegas de trabalho, a dificuldade que você teve. Isso para mim foi impressionante, porque a gente vê muitos jovens hoje, e é uma coisa que eu falo com dor no coração, porque a nossa salvação são os jovens, né? A gente tem que cuidar deles, para eles cuidarem da gente lá na frente, porque uma hora a gente vai ter que receber pensão e eles vão pagar o nosso INSS. E não só nisso, eu falo assim, vamos fazer o Brasil crescer. Se a gente quiser um Brasil melhor, não adianta, tem que investir nos jovens. E você teve uma oportunidade de se adaptar ao trabalho, que às vezes eu vejo que muitos jovens hoje, que em muitas condições, não se adaptam. Tem dificuldade de se relacionar com pessoas, dificuldade de interagir no meio empresarial. E para mim me chamou a atenção, eu fui no relacionamento com pessoas, as pessoas me achavam tímida, você contou uma época que tiravam sarro do seu jeito de ser. Com certeza, né? Era uma pata. Não, e você superou isso de uma maneira tão... eu trabalhando numa empresa grande, tinha 14 andares. Eu sendo aquela simplicidade que veio lá da casa das tias, que veio da rua, sabe? Eu era muito jovem, eu tinha 18 anos quando fui trabalhar no grupo Notre Dame, né? Sim. E assim, eu falava desde de cara ali com as pessoas que trabalhavam na copiadora, né? Na entrega, até o Dr. Paulo, que era o dono da empresa, o presidente, eu acessava todo mundo. Porque eu trabalhava no setor mais incrível, que era o setor de vendas. E aí, assim, eu explorava tudo. Só que eu não sabia nem chegar lá direito, a minha roupa não era adequada. As pessoas que lá trabalharam e sabem disso,
elas me ajudaram muito a me organizar, inclusive em todos os sentidos, para me portar como uma colaboradora. Você eu não tive uma mãe para ensinar. Exato. Você não tinha um modelo. Não tinha, exatamente. Não foram tinha um elas, inclusive, grande parte das minhas chefes foram mães também para mim. A gente cresce pelos modelos, os bons e ruins, né? Isso, eu aprendi muito ali, viu? Eu aprendi com os desafios. Eu era uma jovenzinha e que hoje em dia eu espero isso muito também dos jovens, é que se desafiem. Mas isso parte também da geração anterior, que acaba protegendo muito. Exatamente. E quando protege, eu não sou contra, tem que proteger mesmo. Ninguém tem que fazer as coisas com violência ou com agressividade, nem nada. Não, o mundo mas os limites também são formas disciplinares de apoiar alguém. O que a gente eu não recomendo o que fizeram comigo, não, porque comigo era sempre no chinelo. Nem tá no céu, não tá no mar, né? Mas eu quero. Eu também protegi minha filha, também quero o melhor para ela. Mas, assim, às vezes eu penso, né, a gente está aqui no mundo empresarial, nas grandes discussões, a gente não pode generalizar, mas essa geração tem gente ótima, gente muito boa, capacitada, com vontade. Mas a gente observa muitas pessoas com dificuldade de relacionamento e dificuldade de superar frustrações. E de compromisso também, eu vejo. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, Luciene, você não faltava uma entrevista de emprego. Então, era uma coisa chegar assim, atrasado. Era um absurdo. E hoje em dia é a coisa mais comum. A sua marca não vem. Isso é uma das coisas para mim que eu acho que a gente tinha que um pouco parar e olhar, a gente falar dos valores, que não só conhecimento técnico, é os people skills, né? Aquilo, poxa, você se comprometeu a estar um horário com a pessoa, ela está lá te esperando. Independente se você vai ficar naquela empresa, você arranjou. Então, se você arranjou um emprego, liga. Olha, vai chamar outra posição, muito obrigado. Eu não vou mais fazer entrevista com você, estou liberando o seu horário. É o mínimo que você pode fazer de respeito. Isso de se importar com o outro. Se importar com o outro. Mas né? Quando a gente se importa com o outro, quando a gente observa e enxerga realmente o outro, seja quem ele for, você precisa de tempo para isso. Precisa também, às vezes, de alguém que nomeie, viu? Porque eles vêm também de uma geração que às vezes não sabem. Alguém tem que ensinar. Exatamente. Tem que explicar as coisas. E assim, claro que vão ser coisas diferentes da nossa, da sua, da minha. Realidade, né? Lógico, nunca vai ser igual. Nunca. Mas o que eu vejo, assim, que às vezes eu falo de proteção, a gente tem que proteger as pessoas, os mais jovens. Lógico, o mundo informação direta, informações ruins, boas, tomar cuidado com a internet, que ela... Sem dúvidas. É uma coisa que é extremamente difícil de você barrar. Né? A entrada de coisas ruins. Mas quando a gente fala, às vezes, de liberar um pouco, é deixar a criança, o adolescente, o jovem, ter frustração, fazer e errar, aprender com o erro. Se responsabilizar pelos erros, sim. Exatamente, com certeza. Olha, são essas coisas Mas assim, isso é o exemplo também. Exatamente. É sentar à mesa, é conversar, é ter tempo de qualidade, que tanto falam aí na internet, isso é verdadeiro. Trocas, experiências, quantas coisas... E você, engraçado que você... Se interessar por eles também, que eles têm muito a dizer pra gente também. E acho que para vocês tem um peso muito grande, porque você não teve essa oportunidade na juventude. Então você vê muitas vezes famílias bem estruturadas que têm a oportunidade de fazer essa transmissão de conhecimento de geração para geração e não faz. Eu faço um trabalho lindo nas escolas, quando o livro é adotado, e aí os professores atuam vários projetos voltados ao livro, desde matemática, trabalhar estatística e probabilidade de pessoas em situação de rua, desde proteção, desde trabalho de ciências voltado à higiene, a tudo que tem direito, e principalmente o projeto social, né? De enxergar o mundo para todos. E aí eu recebo retornos absurdamente lindos, cartas narrativas contando com uma reciprocidade absurda, porque quando eu me abri para contar todos os meus medos e anseios e sonhos, eles também fazem isso em qualquer idade, principalmente no ensino médio, né, na universidade. O pessoal manda muita coisa para mim, e quando manda o que eles esperam para eles e para o mundo, e isso precisa ser discutido mesmo, né? Porque todo mundo só quer ensinar onde o outro vai ter vantagem. Exatamente. Entendeu? Onde você vai ter vantagem. Só que as vantagens estão aí, tá? Todo mundo tem que ter, claro, tem que se dar bem, não que vai ser vantajoso porque vai ser melhor que o outro, mas que, nesse sentido, eles possam entender que essa concorrência
ela tem que ser saudável e tem que ser de esforço próprio também, não só... Você falou muito de uma coisa no começo da nossa entrevista, que você falou assim, você vê que pode acontecer as histórias em casas diferentes, não é só a desigualdade. A desigualdade, e a desigualdade é um problema seríssimo, Seríssimo. É absurdo, e precisa de muita coisa a ser feita, porém, sim, cada um precisa entender um pouco para ser feito também, por si só. Acreditar nisso para poder fazer diferença, né? O esperançar. O que eu já li, eu acredito, né, em países desenvolvidos, você faz com menos desigualdade que a gente conhece, qual é o vetor que diminui essa desigualdade maior que nenhuma? Educação. Sempre? Educação de base. Então, se você é uma pessoa de uma situação desfavorecida na infância, em termos de recursos econômicos, mas você tem uma escola básica boa, de qualidade, a chance dessa criança sobressair na vida é igual de uma família rica ou parecida de uma escola particular boa. Porque você tem uma passagem também, do teu livro, me impressionou também, que a gente fala da questão de transmitir ao outro, passar aos entes da sua família os seus melhores valores. E você teve uma coisa interessante, uma coisa biológica, que na tentativa de descobrir o que você tinha, perguntaram de onde que veio isso da sua família. E você não sabia responder, porque realmente essa família de estrutura veio do meu pai, quando a gente fala, e parte da família toda lá em Portugal. Em Portugal. Eu achei muito interessante quando os médicos foram pesquisar sua origem, e vão falar de etnia. Até hoje não descobriram, né? Assim, descobriram a síndrome que eu sou portadora, mas não descobriram se é somente genético ou o que é que foi provocado. Exatamente. Né? Mas essa questão, né, da enfermidade toda já é absurda, já é difícil quando você já tem uma estrutura familiar. Quando você descobre uma síndrome, né? O que é algo muito raro e que precisa ser controlado para sempre, que é o meu caso. Aí, se você não tem, e que pode ser que talvez essa genética facilitaria no tratamento. Aí eu falei, mais uma coisa para poder me atrapalhar de novo por conta dessa família disfuncional? Exatamente. Então, você tem uma ideia da importância que é você ter conhecimento de onde você veio, saber sua origem. E eu também, eu vou te falar uma coisa, muita gente também não quis contar parte da história, porque quem ficou também não ajudou meu pai a nada, e quando depois eu teve contato comigo, também não me ajudou muito, e quando vem, não também nem para contar a própria história. Eu também falo que a minha memória, por exemplo, você falou que eu sou, antes da gente começar aqui, ele falou que eu sou rouca, né? E eu sou porque dizem que minha mãe era. E não é lindo isso? Então, o que eu sei da minha mãe? Eu sei que ela era rouca. Entendeu? Entendi. Porque quando meu pai perde a minha mãe, ele tirou os portas-retratos de casa. E aí ele tirou de mim a memória que eu poderia ter por meio da foto. Isso acontece dentro de casa. Tirou o direito de eu ter acesso a ela. Exatamente. Olha que absurdo. E são coisas que a gente imagina. As pessoas fazem isso, acham que vai ser melhor para o outro e tira acesso a tudo. Não, e a gente perde um pouquinho do nosso autoconhecimento com isso, porque eu vejo dentro da minha casa, meus irmãos, quando eu tenho alguma coisa que a minha irmã faz, que meu irmão... Isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai. Eu tenho que entender que vem geneticamente, né? Por isso que eu falo, tem uma herança louca dele. Então... E ela devia ser legal pra caramba, eu acho. Na verdade, como ela morreu, ela tá num mundo tão distante, ela era uma rainha perfeita. E se eu sou a mistura dela, perfeita, né, louca e linda, e ele, malucão e inteligente, então eu sou legal também e também sou inteligente. Olha, e veja só. E eles deviam ter uma autoestima elevada, que é o que também me faz hoje enfrentar tudo isso bem. Não, é interessante até eu te fazer uma pergunta em relação a isso, mas eu vou deixar ela para o final. Eu queria um pouco que você falasse o que você quis com o livro Colo Invisível, né, a sua história. Qual foi o seu objetivo? Foi uma questão de alertar as pessoas, um pouco mostrar da sua força, de sua luta, para também que as pessoas não desistam delas mesmas num momento de dificuldade. O que você quis alcançar? Que pergunta linda, adoro. Eu queria descobrir primeiro as coisas. Quando eu pensei em escrever o Colo Invisível, é de tanto que todo mundo me enchia o saco para contar. E as pessoas queriam os detalhes. E eu falei, acho que só escrevendo eu consigo colocar. E não é nem o filme que pode sair dele, o livro não vai dizer toda a realidade que aconteceu, é impossível. Porém, quando eu fiz isso, eu fiz com o objetivo talvez de compreender. Sabe quando você pesquisa o que aconteceu? Sim. Assim, eu parei para pensar, porque assim, você leu o livro, né, você sabe que eu conto, inclusive, num capítulo, como que eu decidi fazer isso. E eu decidi por conta de uma palestra que eu dei num albergue, a convite de uma amiga. Sim.
E porque ela queria que eu palestrasse para eles, tinham 3 pessoas me ouvindo, porque eles não aguentavam mais padre, pastor, assistente social e palestrar lá. Aí fui eu. E a dificuldade que você teve de entrar no albergue. Não. Aí quando eu fui falar, pensava que eu era mais uma dessas pessoas que são maravilhosas, também acolhedoras, que são importantes, mas eles estavam de saco cheio. Aí fui lá falar, só tinham 3 só para me ouvir. Aí eu comecei a falar, gente, eu vim da rua, aí fui ler a linguagem deles e fui falando, quando a gente viu, meu marido estava até filmando, ele parou de filmar. Por quê? Porque começou a encher. Os caras foram nas portas dos quartos chamar a galera para entrar. E a galera falou, quem veio falar é um de nós. Olha isso. E eu nunca achei que essa história ia ser, assim... Eu sempre soube da força dessa história, lógico. Sim. Mas desde menina, sabia, inclusive. Porém, eu não imaginava... O impacto. Eu não imaginava que ela fosse tão importante. Porque eu posso que a sua história é linda, de todos aqui é interessante. É uma história de vida de cada um, é importante. E a minha era melhor por quê? Aí eu descobri nesse dia por quê, que a minha não era melhor. Mas porque ela deveria ser contada. Porque quando terminou, eles se manifestaram dizendo que queriam mudar a situação de transição que estavam no albergue. Muitos dali saíram, alugaram cômodos para poder tocar a vida. Outros aceitaram as oportunidades de emprego. Então eles viram esperança naquilo. Eu falei, eu preciso contar mais numa proporção maior. E aí eu resolvi escrever. Mas era um desafio, porque depois que eu fizesse isso, não voltava mais atrás. Eu não podia esconder. Exatamente. Porque quem olha para mim hoje não imagina, às vezes, que eu passei por tudo isso. Hoje eu sou uma figura pública, todo mundo sabe. Mas, assim, não imaginaria. Tem coisas que eu conto lá, e coisas que eu não conto e que depois contei nos TEDx que fiz, que conto nas entrevistas sobre os abusos e tudo mais, que, assim, eu não estava preparada para contar também. Eu fui me preparando, me fortalecendo, porque eu descobri que cada vez que eu conto, nomeia alguma coisa. E quando eu nomeia isso, as pessoas se importam com as outras numa sociedade. E o que eu quero para o mundo? Aí eu fui deixando de fazer outras coisas. Até meus negócios, minhas coisas, fui abrindo mão, porque virou assim, é sagrada, é uma missão? Não, é uma escolha minha. Sim. E aí eu vou cada vez mais fazendo isso, né? Hoje, para você ter uma ideia, eu sou embaixadora do Pop Rua Ajude, do TRF3. E o que é isso? Um mutirão gigante que integra tudo. Integra a Caixa Econômica, integra o INSS, integra os médicos peritos, os juízes e tudo, entrega os voluntários, assistência. Então, assim, eu sou uma embaixadora desse projeto lindíssimo que foi o tribunal que desenvolveu. E, assim, por que eu sou embaixadora? Porque eu me importei em saber o que acontecia com eles quando eles souberam a minha história e tudo o que eu já fazia em relação a fazer como voluntária as outras coisas, então eu vou fazendo por amor isso mesmo. Isso me remete à história das canecas, ou seja, você foi lá. Exatamente. Entendeu? Já vinha desde criança essa preocupação. É verdade. Entendeu? Porque são os meus, concorda? Sim, exatamente. São os meus. Quando a gente participa do Pop Rua, a gente observa que às vezes eles não têm tempo, assim, não tem vontade de entrar numa agência e resolver. Aí num minuto resolve. Sabe o que acontece? Às vezes eu percebo, eu não sei, a gente falando aqui, a situação às vezes deles é tão difícil que eles não têm esperança. E quando você traz uma história vitoriosa da dificuldade que você for, poxa, eu também posso. Quando eu faço o que eu faço, Lu, é justamente para prevenir. Entendeu? E quando eu falo, as pessoas pensam que eu falo que é para as pessoas em situação de rua, as pessoas vulneráveis. A minha fala é para todos, porque não existe uma divisão, não. Não tem ninguém à margem, é uma coisa só, na minha opinião. E quando eu falo no sentido de que você precisa prevenir dentro de casa. Eu até me arrepio, juro. Por quê? Sair é a coisa mais difícil do mundo. Partir é muito fácil. Exatamente. Então você se machucar e ficar, às vezes, invisível dentro da sua própria casa, e pode ser uma mansão para sua família. Você não estou falando de margem, tá vendo do que eu estou falando? Eu estou falando de um ambiente onde você precisa de cuidado e de responsabilidade. Né? Exatamente. Precisa de uma atuação firme. Eu sempre repito, eu sou filha de ninguém. Eu sou filha de ninguém. Ninguém me viu porque eu sou filha de ninguém. Eu sou órfã e estava na rua e ninguém estava nem aí por mim. Invisível. Então, assim, hoje eu vejo uma criança, vejo um adolescente que é filho de alguém, e esse alguém, eu vou julgar o alguém e não acolher essa criança? Ou eu vou entender que eu, fazendo parte de uma sociedade, eu sou responsável por ela também, simplesmente pelo fato de eu ser adulta? Exatamente. Né? E que ela exige supervisão. Eu acho que a gente, como adulto e como pessoas
assim, eu falo que todo mundo tem que devolver um pouco para a sociedade. Porque nós tiramos um pouco. É obrigação de convivência. Exatamente. Assim, o egoísmo ele vai além. A gente fala de externalidades positivas. A gente tem que ser... Já aprendi várias coisas aqui. Externalidades positivas. O people skills. People skills, externalidades positivas, ou seja, é você entregar para a sociedade uma qualidade de relacionamento e vida entre as pessoas que ajude elas a prosperarem como pessoa, como família, como negócio. E porque isso vai impactar em todo mundo. Você já pensou se eu voltasse revoltada? Não. Como acontece. Não, a chance de você... E eu não sou especial por não ser, tá? Porque eu poderia ser. Poderia. O que me impede de ser é que eu sou fascinada pelo afeto, assim como eu sou fascinada pelo livro. Sim. Porque eu gosto de ver pessoas saudáveis, as pessoas acolhidas, as pessoas bem, sorrindo, abraçadas, sabe? Porque é muito ruim estar do outro lado. E às vezes a gente entra na nossa rotina, a gente acaba, lógico, a gente que está no dia a dia das empresas, dos negócios, a gente acaba tão focado naquilo que a gente tem que entregar pela pressão de meta, tudo. Cobrança. Meta, cobrança, resultado. E graças a Deus, acho que muita coisa mudou ultimamente. Eu vejo que os empresários que eu conheço, e o ambiente que eu participo também, associações, eles têm muita preocupação com o social. Eu acho que, você falou nos anos 80 e 90, não existia nada para pelo menos dar um pouquinho de proteção. Mudou muita coisa. Eu quero fazer parte dessa mudança. Eu acho que a questão ESG também chacoalhou o mundo. Com certeza. Sabe, trouxe as pessoas para a realidade. Forçou, né? Forçou, porque a governança, né, o social, o meio ambiente, forçou a galera, né? A gente sempre torce, eu sempre torço quando a gente escuta uma história positiva, estou falando da sua não, das empresas que vão atrás, seja por uma coisa altruísta, não seja por uma coisa só porque esse estabelecida. Não é porque vai ficar bonito na foto, não é isso. Quando a gente vê, né, eu dei aula há alguns anos, né, eu via às vezes um aluno se achando na profissão por conta da sua aula, já tive esse feedback. Que lindo. Eu estava na rua, professor, uma ex-aluna, falei, professor, eu estava trabalhando numa empresa que era terceirizada da Petrobras, eu era auxiliar administrativo, estava perdida na vida. E o senhor foi dar aula de contabilidade para mim, poxa, eu me achei. Que legal. Hoje eu trabalho no escritório de contabilidade, feliz da vida. Então, assim, uma aluna que eu tive a oportunidade de encontrar, outras conversam comigo, às vezes, raramente a gente encontra, né, que já faz algum tempo, mas isso para mim já valeu os 2 anos que eu estava lá. Porque se mudar a vida de uma pessoa, ela se achar... É maravilhoso. E quando a gente pode ajudar, a gente fala aqui no escritório, com associações que a gente tem aqui na região de São José dos Campos, isso você vai ver que é muito interessante São José. São José tem uma cultura muito do social no sentido de comunidade. Muito bom. Né? São José é uma cidade que eu falo que tem a questão da cidade inteligente, de tecnologias, sim, mas tem a inovação, né? E toda inovação, o que você tem que ter na inovação? O jovem. Como é que você vai ter inovação sem o jovem? Não adianta. Eles têm que estar no protagonismo das nossas ideias, né? Na frente. Então, quando eu vejo aqui os projetos que a gente tem das associações de indústria da região, do PIT, que eu falo que é uma entidade muito forte, São José, de tecnologia, você vê os jovens ali envolvidos, as empresas. E você vê vidas mudarem, né? Não, por meio dessa estrutura de acolhimento eu falo para a minha equipe, incentivo. A gente traz gente jovem aqui, gente nova, a gente aprende com eles. É impressionante a velocidade que eles aprendem e devolvem para a gente. E passa tão rápido. E passa rápido. Daqui a pouco eles se tornam, então, né? Então, eu vejo que, assim, eu falo, é a nossa salvação. A nossa sociedade está envelhecendo. Se a gente não cuidar dos mais novos, o que será da gente mais velho? Então, eu me preocupo muito. E São José dos Campos tem esse perfil que, se você estava falando que ia vir para cá, você e seu marido, venham, porque é um lugar que você vai ter muito espaço para esse tipo de interação. Tá? E uma coisa que eu queria perguntar para você, tem 2 perguntas finais. A primeira, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão ali naquela situação de muita dificuldade, seja pessoal, empresarial, para recomeçar ou não, porque a gente vive, o Brasil, infelizmente, ainda é um país hostil para os negócios. Eu falo que enquanto tem um querendo ajudar, tem 10 querendo atrapalhar. Então, é um país que a gente é desafiador em todos os sentidos, tecnologia. A gente fala assim, por que a gente tem tanto orgulho da Embraer? Né? Eu falo que é uma empresa que me inspira. Eu tenho, para mim, um dos grandes, que eu admiro é Santos Dumont, que para mim são um dos caras gênios brasileiros,
Rui Barbosa, são alguns que a gente tem que, né, que colocar ali num pedestal né, e colocar ali. Mas eu vejo assim, por que a gente se inspira tanto numa empresa? Porque a gente tem orgulho da Embraer. Porque a Embraer é uma coisa de tecnologia que deu certo no mundo. E às vezes eu vejo as pessoas com seus negócios tentando sobreviver num país tão difícil como o Brasil, com tantas amarras, né, com pessoas despreparadas que estão no lugar errado, infelizmente, em todos os governos. Estou falando de A, ou B, ou C, ou lá. Sim, sem dúvidas. São pessoas que estão lá, não estão preparadas e atrapalham a nossa vida. O que você traz para essas pessoas daquilo que você viveu? Em primeiro lugar, eu não tenho a fórmula, de jeito nenhum. Eu tenho essa... Sejam curiosos, em primeiro lugar, para poder descobrir e se autoconhecerem, inclusive, para poder entenderem. Peçam ajuda se estiverem em risco, precisam pedir ajuda. Eu sei que é difícil às vezes, mas é urgente, porque as pessoas, a partir do momento que peçam ajuda e tiverem apoio, podem sair desse risco, porque você só consegue partir para frente sem olhar para trás a partir do momento que você se estrutura. Sim. Emocionalmente, financeiramente também precisa, então trabalhem, porque eu não conheço outro segredo. Não tem segredo para o sucesso. Não conheço. Trabalho, né? Estudem muito, leiam muito, de verdade, acreditem nisso, porque isso é realmente transformador, não é clichê. Estudar faz diferença, literalmente, então se comprometam com o tempo que tiverem para poder dedicar o tempo que tiverem para estudarem. E hoje em dia tem diversas formas de aprendizado, né? Seja no audiovisual, seja no YouTube, exatamente, cursos, descubram o que vocês querem saber. Tentem se aproximarem de pessoas que têm o mesmo desejo, né? De coisas, que façam coisas parecidas, assim. Descubram coisas, assim, né? Eu não sou do conselho, assim, diverso, não sou uma guru. Não, mas eu vejo assim, você considerando, né? Tudo que você passou, né, tudo que você coloca no seu livro, eu vejo assim, às vezes, você tinha tudo para desistir de tudo, né, do principal, da dádiva que é a vida, né? E às vezes as pessoas começam a reclamar de coisas tão pequenas, porque a sensação que você fez, que você trouxe para mim quando eu te conheci lá na PVE, na sua palestra, São José dos Campos, foi uma coisa muito impressionante, porque eu comecei a me sentir culpado de tudo que eu reclamava. Porque às vezes, muitas pessoas dizem isso. E aí a gente fala, gente, né, né? E eu acho que um pouco a gente tem que transmitir isso para as pessoas, porque assim, gente, a maioria, eu acho que a grande maioria das coisas são transponíveis. Tem soluções criativas. Hoje em dia, principalmente, as oportunidades estão ali, gratuitamente no celular, muitas vezes. Então, o que mexeu em mim, eu acho que eu acho interessante vocês que estão nos assistindo, pensarem quantas oportunidades a gente joga fora na vida simplesmente pelo desânimo, por desacreditar na gente. E, para mim, a sua história de vida mostra assim, gente, tem soluções, essas coisas são transponíveis. Eu sei que tem coisa que é muito difícil, que a gente não consegue medir, ninguém consegue, a gente consegue chegar, tá no lugar do outro, mas a dor do outro a gente não consegue sentir. Como eu diria assim, tudo que você falou, muita gente fala para mim o tempo todo. Mas eu vou dizer, dores não se comparam. Sim. Porque as pessoas podem ter um impacto, eu posso aguentar muita coisa, como aguentei mesmo. Inclusive, meu livro é adotado, os psicólogos e psiquiatras indicam o livro como remédio. O meu livro, O Colo Invisível. Uhum. Mas por quê? Porque eu sou dona do conhecimento e da fórmula? Não. Mas talvez para despertar mesmo essa comparação, que eu não acredito tanto nessa comparação, mas eu ainda tenho que perguntar para os psiquiatras, para os psicólogos, qual é a função mesmo exata dessa indicação. Mas eu conheço muita gente que entra em contato comigo e fala, meu Deus, você salvou tudo. E não fui eu, foi o livro. E assim, mas sim, eu sei que tem diferença. Eu sei, porque eu convivi com muita gente, eu sou uma exceção de muita coisa. Eu não ingressei em muitas coisas, então temer certas coisas é importante também. Dizer não, né? Para tudo que é oferecido, então eu tenho pavor de droga e eu não sou especial por isso. Mas graças a Deus eu fui impedida de acessar e tenho medo até hoje. Então, e muito porque quando eu era menina diziam, nossa, ela é inteligente. Eu tinha medo de ficar burra. Então, você vê, não é porque era uma escolha grandiosa. Porque você sabia que porque do mesmo jeito que na minha visão, tá?
que seu pai perdeu o raciocínio, lógico, Sim. você tinha medo de perder Sem também. dúvidas, meu irmão conheceu a droga aos Sim. 8 anos de idade. Você contou. Meu irmão correu risco de vida, né? Sofreu sobreviveu por milagres, exatamente. né? Minha irmã engravidou muitas vezes, assim, precocemente, num risco absurdo para uma menina tão jovem. E então eu tive muita sorte também, sabe? Mas essa força, sem dúvidas, é minha também, tenho que assumir, sabe? Muitas vezes eu falo, não, mas tem razão quando alguém fala, porque aí eu aprendo também com vocês quando dizem isso. Eu tenho que aceitar isso também, Eu né? lembro quando eu era criança, e uma coisa que faz a gente enxergar a realidade, eu acho que isso é importante da sua fala, da sua história, a questão de colocar a pessoa, às vezes, em contato com a realidade. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai e os colegas dele de trabalho, né? Meu pai foi fiscal da Receita Federal, e os colegas dele de trabalho lá em Taubaté, sou natural de Taubaté, ele saía distribuindo cestas básicas no Natal, e brinquedo para as crianças, ele me levava junto. Eu vou dizer uma coisa, tem pais, às vezes, que não querem que as crianças tenham acesso à realidade do mundo, porque acham que isso vai machucar a criança em saber que existe realidade alheia. A criança vai crescer, vai se deparar com essas histórias e vai saber como lidar com isso. E quando olhar, vai pensar que a pessoa é alguém que está fora da humanidade. Não é. Ela tem que olhar para ela e respeitar a situação da outra. Ela só vai entender isso a partir do contato. Eu acho que até que entender... Né? Ela vai se assustar exatamente, depois. E até entender a questão, a gente fala, por que... É uma coisa que a gente não tem resposta, que não quero ir para a filosofia, mas por que a gente... Mas a dúvida faz muito. Por que ele não eu? Isso! Entendeu? São coisas que a gente tem que olhar, e se Deus me deu essa possibilidade de não ser assim, o que eu posso agregar? E como pode mudar? Pode mudar. E eu vou te falar, eu caio, tá, também. Eu também tenho medo das coisas. Eu também erro. E assim, mesmo eu com toda essa história, às vezes eu esqueço o que eu vivi, porque eu sou humana. Exatamente. E uma coisa que eu também não falei, que deveria ter falado quando você me perguntou qual o conselho que eu dou, perdoe. Isso é fantástico. Isso é do começo do livro ao final, é perdão puro. E aí, isso é muito... Porque eu sou perdão puro. Isso é muito claro quando você abre lá os documentos e você vai ter contato. Porque perdoar a libertação, né? Sem dúvidas, eu não estaria aqui, eu não olharia pra frente se eu tivesse presa a essa história. Presa a algozes, presa a culpa. E ficasse com raiva dela e não fizesse nada da vida. Isso é libertador pra mim e pode servir pra ajudar o outro, mas é fácil isso pro outro? Não eu sempre achei que era. Porque como você, por exemplo, briga comigo e eu fico chateada, mas passa 2 minutos eu vou lá falar com você, oi, tá tudo bem? Você precisa de mim? Porque eu perdoo automaticamente. Eu descobri com o tempo que as pessoas não são assim como eu, então tá tudo bem também, elas levam um tempo para entender. Então se você tem algo a perdoar, eu também respeito isso com o seu tempo, mas eu aconselho como libertação que você consiga se desprender disso. Vai ser simples? Eu sei que talvez não. Para mim é. E assim, por isso que eu levanto e caio tantas vezes, até adulta. Porque eu também levo rasteira, sabe? Eu não sou uma auto-performance e ao ponto de uma bem-sucedida. Não sou isso, eu sou humana e tô num caminho ainda, tô crescendo. Todos nós. Todos nós. E aí eu também erro e esqueço certas coisas. Às vezes eu me pego, puta, queria tanto aquela coisa. Aí eu falo, caramba, Lu, você tem tudo. E o tudo que eu tenho é o básico, porque eu não ligo para certas coisas materiais. Sim. Então, o meu patrimônio, o que é? Livros. Eu tenho livro por todos os lados. Mas eu tenho aquele carro último? Não, eu não ligo para isso. Eu tenho a melhor roupa? Não, às vezes eu falo, puta, vou ter que usar roupa repetida para palestrar. Vou usar porque tá tudo bem repetir roupa. Coisas que para muitas amigas minhas falam, nossa, meu Deus, eu não tenho a roupa. E falei, eu nem tomo banho. Não vou sair de casa, não tenho aquela roupa. Exatamente. Eu falo que os melhores ativos que a gente pode ter na pessoa física são intangíveis, não são os tangíveis. Tanto que hoje em dia, né, a população em situação de rua, muita gente associa sempre à desigualdade, né? E mesmo depois da pandemia, principalmente, né? Aí mas vai lá procurar famílias mesmo inteiras para ver se encontra. Você vai encontrar na sua maioria homens. Então a questão é também de desigualdade, sempre vai ser, não tem comparação, é óbvio, mas saúde mental. Sim. Aí, a partir do momento, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com a prevenção. Porque quando você acessa, o perigo de viver naquela situação é pior, porque você afunda, e não existe uma rede de apoio para te tirar de lá. Exatamente. E aí existem os direitos das pessoas em situação de rua, hoje o CNJ hoje tem muita coisa estabelecida, trabalhando, inclusive toda a justiça está, inclusive, se adequando a isso.
a moradia, tudo, o que é fundamental, que vem da Constituição. Sim. Mas, apesar disso, o que as pessoas precisam prestar atenção é que a discussão não é essa, só essa. A discussão é familiar, são os conflitos. Conflitos familiares. E é lógico que vai ser da desigualdade, é lógico que vai ser uma população que é carente, que sempre foi, por exemplo, tem muito mais homens negros, sem dúvidas, porque tudo é uma cadeia. Sim. Mas você vai ver também que existe, sim, histórias... E assim, o que você não pode generalizar, e eu nunca coloco no mesmo cesto, são vidas, então não tem como colocar no mesmo cesto como uma população em situação de rua. É o Ricardo, é o João, é a Maria, sabe? São pessoas. Não, e não é pouco comum você escutar filhos de famílias boas assim que eu falo, estruturadas até financeiramente, que caem no mundo da droga, de ter os seus privilégios que caem também. no mundo da droga e vão para a rua. Sem dúvidas. Né? Então, pessoas que têm uma grande decepção familiar. Tem um caso aí da Van Richthofen, do irmão, que foi famoso. Sem dúvidas, ele realmente partiu para a droga por uma questão. E os casos de conflito religioso, conflitos de gênero, tem conflito de tudo. E tudo provoca dor. E quando provoca dor, provoca fuga. Exatamente. Entende? Eu venho de uma fuga. Onde, né? Tudo que, exatamente. E aí a pessoa foge. E não existe um apoio depois dessa fuga. Sim. E aí ela se afunda, porque existe muito perigo do outro lado. Sim. Então você vê a Cracolândia, por exemplo, em São Paulo, estabelecida daquela forma. Por quê? Porque se encontram na busca do que a mente e o corpo já está na dependência. Já é saúde pública. Exatamente. Entende? Já é uma questão completamente diferente. Mas o que provocou aquilo, aí o que tem que ser tratado, é a minha opinião. Pode ter outros especialistas, mas a minha perspectiva é de vivência. Então, também merece respeito. Sim, lógico. A minha perspectiva é de que o conflito familiar gera isso, o não enxergar o outro, não se importar, você se preocupar com o próprio umbigo e deixar lá aquela vida alheia. E você já era a pessoa sozinha, não faz muita nada. coisa. Exato. E por isso que a gente tem que proteger. Porque às vezes, enfrentar e proteger. Exatamente. E às vezes a pessoa joga na simplicidade. Ah, não, é porque é de uma família humilde, é porque é um irresponsável, é porque é um alcoólatra. Muitas vezes pode até ser, porque somos todos. Não, mas eu digo assim, às vezes ele se torna por isso por uma questão familiar. Tem gente muito ruim também. Tem. E não tá só na rua, ela tá na casa das pessoas mesmo, nos condomínios. Exatamente. E tem gente ruim, sim. Tem. Quando você fala da pessoa em situação de rua, eu não tô falando de só gente boazinha. Eu vivi em situação de rua e tinha medo de todo mundo. É perigoso mesmo. Mas assim, o que você tem que entender é que cada história é única. É que não é para generalizar nem de lá nem de cá. Não existe santos. Então, na sua visão, a questão de se a gente tratar a família, a gente ajuda muito, é isso? Isso. Da base para a família. Eu acho que o pilar é a família. É a família. E o Estado precisa se responsabilizar e a sociedade também. Mas o pilar é a família. Eu acho, por muitos motivos. Um deles, sem dúvidas, porque minha fuga se dá dentro de casa, porque a disfuncionalidade acontece ali e as pessoas pensam que os lares são perfeitos e não são. Certo. E são de risco, alto risco. Se você pensar, é tudo subnotificado, mas a violência contra criança e adolescente se dá, em grande maioria, dentro da própria casa. Abusos contra meninas se dão justamente dos seus familiares, tios, amigos próximos, avós, né? Então, você vê que isso tudo vem de onde? Veio de fora? Não, vem de dentro da casa. E aí são aldeias, aquela coisa mesmo do clã, as comunidades, a gente precisa dar as mãos para que as coisas sejam da forma que nós sonhamos, para que seja um bem coletivo. É um bem coletivo, o egoísmo e a exigência de comparação ou de exploração do outro, assim, ou do outro achar que é explorado também, entende? Exatamente. Tem muita polaridade, né? E a realidade na prática é de acesso à educação, ao conhecimento, à discussão, o diálogo. Estrutura entendeu? Ambiente que a gente fala estável. Isso. Conforto. Precisa Entendeu? de recurso. Eu fico aqui até amanhã falando o que eu acho. Bom, mas olha, Luciane, fazer uma última pergunta hoje para encerrar o papo, que está maravilhoso. A ideia é que a gente trazer a experiência da Luciane para vocês, empresários, entenderem, né, como uma história de vida pode mudar várias pessoas. Minha última pergunta, Luciane. Você se considera uma pessoa privilegiada? Eu fui abandonada. E hoje eu sou privilegiada pelo meu olhar, assim, né? Mas
Ter os meus privilégios básicos, né, desde menina ser branca em situação de rua já foi um privilégio. Sou privilegiada por ter uma visão de mundo muito diferente por conta da minha história. Então eu vejo coisas que muita gente não quer ver e eu me importo. Então o privilégio vem daí. Eu sou privilegiada, assim, de acordar todo dia com saúde e agradecer muito por isso. A minha pergunta, a questão do privilégio, Luciana, sei que eu pensei, ter mantido a sua história, não é isso? Eu falo assim, porque eu vejo você uma pessoa privilegiada nos seus valores. Sim. E no sentido de... Eu busco, né? Mas não sou perfeita, não. Assim, que sentido? Porque a gente fala assim, privilegiado porque nasceu o filho do Neymar é um privilegiado. Não nesse muito sentido. Mas a filha do Toninho também foi privilegiada. Não, é que o pessoal fala, que eu digo assim, o pessoal vê privilégio numa situação negativa. Quando eu pergunto se você se sente privilegiada, Luciane, é que com tudo que você passou na sua vida, que Deus que fez você passar duros por 7 anos, não só os 7, mas você e se depois sente também para me adaptar, né? E até hoje, viu, exatamente. Luciano? É uma disputa. Quando eu pergunto de privilégio, é no sentido, se sente privilegiado por poder ter vivido tudo aquilo e transformar isso em algo tão positivo? Eu sinto. Porque as pessoas me dizem muito sobre isso também, e eu aceito e aprendo. Mas eu também acho que também foi muita coragem e iniciativa também. Uhum. Eu acho que as pessoas precisam ser corajosas também. Exatamente. O mesmo tanto que eu sou medrosa, eu sou corajosa, na verdade, né? E eu encaro, e na verdade escolho estar perto de quem hoje em dia escolho. É aquela coisa, eu perdoei muita coisa, mas não convivo com muita coisa. Sim. Então eu busco estar nos lugares que eu vou compreender e querer estar perto. Então é um privilégio poder escolher hoje. Entendi. E ser adulta hoje também é um privilégio, porque criança você está em risco por conta da própria infância. Gente, é vulnerável em todos os sentidos. Os abusos todos, né, as dores todas. Assim, eu não engravidei por conta de tantos abusos que eu sofri, por conta de tantos medos psicológicos. Minha mãe morreu logo após o parto. E assim, eu sofri muito também por isso, mesmo depois da rua, né? Eu queria ter engravidado, eu queria ter gestado, mas depois eu entendi que eu poderia ser mãe de quem eu quisesse ser, né? Então eu tenho a nossa filha adotiva, completa quase 28 anos agora, dia 21, quase não, em 21 de fevereiro ela completa 28 anos. E ela veio de outro ventre, veio de outra história, que eu respeito muito, de outra ancestralidade, né? Uma menina linda que eu amo muito. Jenny, te amo muito. E assim, é um privilégio ser mãe dela também. Eu acho que talvez a palavra privilégio seria iluminado. Eu vejo você uma pessoa com uma luz fantástica. Obrigada. Não é porque desde o primeiro dia que você deu a entrevista que eu te conheci, acho que quando a gente fala de privilégio, no sentido desse que você trouxe consigo, você transformou aquela velha frase do limão uma limonada, né? Você trouxe todo o seu aprendizado, toda a dificuldade que você teve na vida, transformou isso em algo muito positivo. Você transformou aquilo que era ruim em algo fantástico. Uma matéria-prima que veio toda ruim para você, você transformou isso em produto, em pessoas, em ajuda, né? Em cuidado do outro. Isso realmente é muito difícil de acontecer. Luciane, eu Obrigada. Quero te dar os parabéns pela sua vitória, né? Como não pode dizer vitória? Você é uma vitoriosa, pessoa vitoriosa em todos os sentidos. E muito obrigado por ser, Luciane, por você estar aqui conosco hoje, né? Dividir a sua história com quem está nos assistindo, e porque realmente eu falo, né? Na questão, a gente fala privilégio, é um privilégio de poder viver tudo aquilo, de poder transformar aquilo que uma matéria-prima que veio toda ruim para você, toda torta, que você transformou isso em ações positivas, de ajuda, de exemplo, de vitória mesmo, não só na sua vida pessoal, vitória para os outros que estão ao teu lado, seu exemplo. Então, Luciane, parabéns, muito obrigado mesmo, de coração, e espaço está aberto, no momento que você quiser, e sigam a Luciane nas redes sociais. Por favor. Né, os podcasts que ela participa. A gente vai deixar... Leiam o Colo Invisível, né? E os próximos, que logo vem livro novo. E eu falei para ela, pessoal, antes da gente começar, que tudo que ela viveu, ela pode se transformar isso em ensinamentos para a gente, também para o mundo dos negócios. E por que não? Porque para mim, todas as qualidades que ela teve para chegar onde ela chegou, como pessoa, todos os desafios, muito menor a gente enfrenta hoje,
no mundo dos negócios, porque uma coisa é desafio de vida, sobrevivência. E aí eu falei, outra coisa é desafio de a gente manter as coisas funcionando. Então eu vejo muita ligação no livro, do seu livro, Luciane, e a sua vida, com os desafios que a gente enfrenta e Eu as adorei qualidades que a isso. gente tem que ter na vida para a gente poder vencer. Muito legal saber disso, tá vendo, gente? Aí, ó, ler o livro é para todos os sentidos. Eu adoro a Exatamente. ideia. Vários significados. Então, e podem me contratar para capacitações, palestras, Tudo. estou à disposição. E sigam nas Olha, redes. gente, Você viu, e né? olha, Tem que aproveitar mesmo a oportunidade, eu não perco. E nas palestras não esqueçam do lencinho, porque é comovente. É Né? verdade. É verdade. Mas eu também Esqueça faço do rir, lenço quase um stand-up. também. É. Você é uma pessoa muito alegre, né? Você sempre Maluca! muito Sorte que alegre. tem os dentes ainda. Depois dessa história toda, o maior troféu são os Aí meus você fala, dentes. né, que seu sorriso Tem um regular. capítulo que chama Troféu, que é relacionado à minha arcada dentária. Inclusive, Exato. vou daqui a pouco no dentista em São José. Perfeito. Gente, muito obrigado. Luciane, que alegria, gente. Não tem como terminar de outra forma, não? Ah, querido, obrigada. Obrigado, Eu viu? adorei, Eu também adorei. adorei. Nossa, estou comovido aqui. Pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Se gostaram do nosso bate-papo, deixa o like e acompanhe o nosso canal Panorama de Biase no YouTube. Até mais.